Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre a ignorância. Você já deve ter ouvido dessas expressões, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. A ignorância é uma bênção. A gente vai falar hoje sobre 3 tipos de ignorância. A ignorância orgulhosa, a ignorância medrosa e a ignorância inocente. E no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as 3 e aí a gente vai discutir se vocês querem permanecer na ignorância ou se vocês querem se livrar da ignorância, tá? Vai ser uma escolha de vocês. Vocês podem aí se encaixar em cada uma dessas ignorâncias. E é uma escolha permanecer na ignorância ou se livrar dela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos refletir sobre esse tema que é muito importante, acho que é muito atual no Brasil de hoje, ok? Falei, existem 3 tipos de ignorância, né? Ignorância orgulhosa, a ignorância medrosa e a ignorância inocente. Vamos começar com a ignorância orgulhosa. É uma ignorância que existe, aflorou muito no Brasil dos anos para cá, né? De uns 5 anos para cá, quando as pessoas elas começaram a falar coisas sem nenhum tipo de base, de reflexão e de pesquisa sobre o assunto, emitindo as suas opiniões de qualquer forma e orgulhosos daquelas opiniões, né? Isso aconteceu muito, você se lembra muito na época da pandemia, que as pessoas falavam coisas absurdas e se orgulhavam e defendiam aquela ignorância porque ela não se interessava em nenhum tipo de avaliação, de pesquisa, de se debruçar sobre aquele assunto para aí sim emitir uma opinião. E elas ficavam orgulhosas, então elas não se preocupavam, e até hoje não se preocupam em estar falando coisas sem a menor pesquisa ou preocupação com os dados, com a informação. Eu vou botar um vídeo que exemplifica muito isso, né? Teve aí na semana passada, que foi até uma notícia que foi aí até vinculada em alguns canais, de uma historiadora que fez lá uma palestra na Universidade do Maranhão, se eu não me engano, e ela estava propondo um tipo de tese ou de pesquisa que ela denominou como Educando com o Cu. E ela faz uma performance lá na apresentação na universidade, e essa apresentação, né, que ela acha que deve ter um fundo artístico, não sei, ou propositivo, ela faz lá uma dança e tal, e esse tipo de apresentação foi muito criticado pela forma, né, como aquilo se apresentou. Eu encaro como um tipo de ignorância orgulhosa. Então a pessoa ela faz um tipo de apresentação que ela acha que é maravilhosa, que tem algum tipo de concepção e acha que aquilo vai ser aceito por todo mundo, porque dentro dessa ignorância orgulhosa, ela ignorando todos os fatores que envolvem a pesquisa ou a exposição daquilo, ela acha que aquilo realmente vai ter um impacto interessante e fica muito contrariado ou contrariada quando existem críticas relacionadas à sua expressão. Então, ela tem orgulho dessa ignorância porque ela não aceita a crítica, então a crítica não é uma maneira dela refletir sobre aquilo e se debruçar mais sobre o assunto para retomar, né, e refazer ou reestruturar o seu pensamento, a sua fala, e continua reforçando e apostando e dobrando a aposta com relação ao seu pensamento ou o que foi dito. Então eu encaro isso muito como uma ignorância orgulhosa. A gente vê muito também isso com o nosso presidente, que tem uma origem, né? Apesar que ele está muito distante da origem que ele teve, né? Mas às vezes ele vem com algumas frases dizendo que não importa muito o estudo ou emite opiniões que percebe como ele tem às vezes um orgulho de uma ignorância e que ele não faz nenhum tipo aparentemente, né, faz nenhum tipo de esforço para se aprofundar naquele assunto.
ele faz um comentário. Isso também tem a ver também com o presidente anterior também, né, que fazia declarações absurdas e se orgulhava daquele tipo de expressão que ele estava emitindo ali. Então eu vou colocar esse trechinho desse vídeo, né, que ficou na internet, e vocês vão fazer a avaliação de vocês se aquilo ali é pertinente ou não. Aí depois a gente volta para falar das outras duas ignorâncias. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Educando com o cu. Como vemos aí nesse trechinho, é uma expressão ali bem interessante, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo. É claro que eu, né, para que eu não imita aqui um conceito ignorante, eu pesquisei um pouquinho sobre a intenção dessa tese e ela busca ali trabalhar com um conceito trans e das pessoas, né, dos trans e dos gays que trabalham, né, na noite e utilizam, né, essa parte do corpo como fonte de sobrevivência e tudo mais. Tem um ponto ali, um ponto que nós podemos observar como razoável, mas eu acho que o sentimento de expressar isso limitou essa pessoa a uma pesquisa mais profunda e uma abordagem mais com base em outros conhecimentos para que ela pudesse ter o efeito que ela estava buscando. Então ali ela se orgulhou apenas do pensamento dela, do que ela tinha ali como reflexão e colocou aquilo ali de uma forma como ela achava que seria interessante e teve um impacto negativo. Então eu considero isso um tipo de orgulho, de ignorância, desculpe, de ignorância, uma ignorância orgulhosa, a pessoa se orgulhar de um pensamento sem uma base mais profunda, sem uma pesquisa mais profunda. Agora vamos para a ignorância medrosa. A ignorância medrosa é quando a pessoa, ela conscientemente, ela foge das informações, ela foge do conhecimento, ela tem medo de se aproximar de um conhecimento e o conhecimento destruir toda a sua estrutura de vida, né? Como pessoa. Ela construiu a sua base de vida, de existência, em cima de uma certa informação. E as informações adicionais, essas informações, elas podem se chocar com esse pensamento. E o que ela faz? Ela se afasta, ela não procura se informar porque ela tem esse medo. Isso também é facilmente observado, né, no dia a dia, com pessoas que têm ali uma estrutura de vida que, se ela adquirir ou buscar ou ter acesso a informações, ela pode colocar em risco todo o seu pensamento de vida, toda a sua condução de vida. Então ela se afasta dos pensamentos. Então, quando alguém chega com uma informação, ela nega, ela não quer escutar, ela não quer ouvir. É a ignorância medrosa. Então é a ignorância de uma pessoa que sabe que, se ela se aproximar de outros conhecimentos, esses outros conhecimentos podem colocar em xeque a estrutura, né, de conhecimento que ela utiliza para dar base à sua vida e à sua conduta diária. Então ela se afasta desse conhecimento, repele todo momento que se aproxima alguma informação diferente, ela não quer ouvir, ela não quer se aproximar, porque ela tem medo que esse conhecimento possa colocar em risco toda a sua estrutura de vida. Esse é o tipo de ignorância medrosa. A ignorância inocente, aí sim, uma ignorância de uma pessoa que não teve acesso à informação. Então, uma pessoa que vive em um lugar distante, que a informação não chega. Hoje em dia é muito difícil isso, mas existem lugares ainda onde a informação demora a chegar, ou não chega, ou chega pouca informação. Então ela ignora as coisas e fala as coisas, ou tem pensamentos
que representam essa ignorância, mas é uma ignorância inocente porque ela não se orgulha daquela ignorância sem pesquisar, tem condição de pesquisar, não pesquisa porque tem orgulho daquele pensamento. Não é ignorância medrosa porque ela também não tem acesso à informação e ela não tem percepção se o conhecimento vai ameaçar ela ou não. É uma ignorância onde a pessoa não tem condições de ter acesso à informação e acaba emitindo opiniões que têm a ver com o seu instinto, com a sua percepção do mundo e das pessoas. Então ela acaba tendo uma dificuldade de entendimento não por decisão pessoal, mas pela circunstância que ela vive. Então, sabendo dessas três tipos de ignorância, vocês aí podem decidir se vocês querem escolher uma dessas três, apesar que de repente você vive num mundo, né, numa grande cidade, onde a ignorância inocente ela não existe mais, porque você tem uma enxurrada de informação. Mas você pode escolher entre as duas, ou não ser ignorante, né? Você pode escolher ser um ignorante orgulhoso e continuar emitindo o seu pensamento, independente da falta de base de informação. Você pode continuar fugindo da informação, porque sabe que ela vai te ameaçar, ou pode fugir dela, da ignorância. E como é que se faz para fugir da ignorância? É você, o primeiro ponto para fugir da ignorância é o autoconhecimento. Você tem que conhecer você, conhecer seus limites, conhecer suas fraquezas, conhecer seus pontos fracos. Ao fazer isso, você tendo domínio dessa estrutura, você pode saber por que uma informação te ameaça, você pode saber por que você busca uma ignorância orgulhosa, por que você está fazendo isso. E ao perceber que a busca da ignorância orgulhosa e a busca da ignorância medrosa tem a ver com uma fraqueza estrutural da sua personalidade, da sua questão emocional. Resolvendo isso, você vai se deparar com a informação de uma forma mais saudável, de uma forma mais produtiva. E aí vai ter acesso a ela e usá-la de uma forma que vai trazer benefícios para você. Então, o ponto central de fugir da ignorância, se você quer fugir da ignorância, é o autoconhecimento, é se conhecer para saber os seus pontos fracos e não deixar que esses dois tipos de ignorância, a orgulhosa e a medrosa, se apoderem de você. Porque eu tenho certeza que as pessoas que são ignorantes orgulhosas ou ignorantes medrosas, elas têm pontos sensíveis na sua personalidade onde esse tipo de ignorância protege. Então, eu sou um ignorante orgulhoso e eu tenho pontos sensíveis aqui na minha estrutura e eu uso a ignorância para me proteger. Então, estou emitindo opinião, falando coisas de qualquer jeito e causando impacto, e aquilo ali me protege, porque afasta as pessoas ou traz para perto de mim pessoas que pensam da mesma forma, que são ignorantes e orgulhosos também. E a gente cria esse grupo e a gente fica se protegendo ali. Isso acontece muito hoje e aconteceu muito no passado recente. E o ignorante medroso, ele tem lá também uma fraqueza na sua estrutura e ele, ao não se aproximar da informação, ele protege esse ponto fraco de ser atingido e colocar em xeque essa estrutura e fazê-lo se sentir perdido, se sentir com receio do que pode vir no futuro. Então ele tem esse tipo de ação de se aproximar da ignorância medrosa para poder proteger essa parte sensível, fraca e limitada da sua estrutura. Então, assim, conhecendo esses três tipos de ignorância, você pode decidir: eu quero continuar sendo um ignorante? Mas aí é uma decisão, entendeu? Porque às vezes as pessoas elas têm comportamentos ignorantes e elas acham que é uma condição natural, normal. Ao decidir, ao saber que existe, que isso é um traço, né? Isso é um direcionamento emocional para uma conduta, ao decidir por isso,
Ele sabe que ele está fazendo aquilo por uma razão e não procura ali um autoconhecimento por vontade própria também. E aí os resultados da ignorância arrogante ou o resultado da ignorância medrosa, ele sabe que virão e ele está pronto para aceitá-los. Então, assim, é importante a gente sair, quer dizer, na realidade, né, é um contrassenso, porque ao você ter essa informação, você está saindo um pouco da ignorância. Mas aí é uma escolha da ignorância, uma escolha consciente, vamos dizer assim. Tá? Então é um ato, é um direcionamento de vida consciente. Então essa ignorância você não vai ter mais, mas pode se aproximar, continuar com a ignorância, tendo os frutos e tendo o objetivo que você pretende alcançar. Tá? Mas eu acho importante essa reflexão, porque as pessoas às vezes elas têm o seu comportamento e não percebe ou não quer perceber que eles estão atrelados a certos traços de personalidade, estão atrelados a certas questões estruturais na sua psique. Ao saber disso e tendo a possibilidade de escolha, o seu direcionamento, o resultado vai ser o efeito da sua escolha. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos refletir um pouco sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.